Você pode estar destruindo a saúde da sua próstata sem nem perceber. O câncer de próstata é uma das principais causas de morte entre os homens, e o que você coloca no prato todos os dias pode estar acelerando esse processo silencioso. Alguns alimentos que parecem inofensivos podem estar, na verdade, alimentando o crescimento de células cancerígenas na sua próstata. A indústria alimentícia não quer que você saiba disso, mas o consumo regular desses alimentos está diretamente associado ao aumento do risco de câncer de próstata agressivo. Eles são carregados de substâncias tóxicas, gorduras saturadas e compostos cancerígenos que inflamam o corpo, alteram seus hormônios e criam um ambiente perfeito para o surgimento e a multiplicação de células tumorais. O pior de tudo, muitos homens só percebem o estrago quando já é tarde demais. Se você realmente se preocupa com a sua saúde e quer viver mais e melhor, precisa saber quais são esses alimentos e entender o impacto devastador que eles têm na sua próstata. Fique atento, porque o que você está comendo hoje pode definir se você terá ou não um diagnóstico de câncer nos próximos anos. Bacon. O bacon é um dos alimentos mais prejudiciais para a saúde da próstata, devido à alta concentração de gorduras saturadas e compostos químicos utilizados em seu processo de conservação. O problema começa com os nitritos e nitratos adicionados ao bacon para prolongar sua vida útil e realçar o sabor. Quando esses compostos entram em contato com o calor elevado durante o preparo, eles podem se transformar em nitrosaminas, substâncias altamente cancerígenas que aumentam significativamente o risco de mutação celular na próstata. Além disso, o bacon contém gordura saturada em excesso, o que eleva os níveis de colesterol LDL, ruim, e promove um estado de inflamação crônica no organismo. Esse processo inflamatório cria um ambiente propício para o crescimento de células tumorais, incluindo na próstata. Outro fator preocupante é o método de preparo do bacon. Quando o bacon é frito ou assado em temperaturas elevadas, ocorre a formação de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, substâncias que têm efeito mutagênico nas células. Isso significa que elas podem danificar o DNA e desencadear um crescimento celular descontrolado na próstata. Além disso, o consumo frequente de bacon está associado a um aumento nos níveis de hormônios androgênicos, como a testosterona, que podem estimular o crescimento de células cancerígenas na próstata. Estudos mostram que homens que consomem bacon e carnes processadas com frequência têm um risco 30% maior de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que evitam ou limitam o consumo desses alimentos. O alto teor de sódio, presente no bacon, também é um fator preocupante, pois o excesso de sal pode sobrecarregar os rins e causar retenção de líquidos, levando a um aumento da pressão arterial. Outro fator que pode afetar negativamente a saúde da próstata. Portanto, o bacon é um verdadeiro inimigo oculto da saúde masculina. Seu sabor viciante e sua presença em diversas refeições podem mascarar o perigo real que ele representa para o corpo, especialmente para a próstata. Reduzir ou eliminar o consumo de bacon é um passo essencial para proteger a saúde da próstata e reduzir o risco de desenvolvimento de doenças graves, incluindo o câncer. Queijo amarelo. O queijo amarelo é um dos alimentos mais prejudiciais para a saúde da próstata devido ao seu alto teor de gordura saturada e caseína, uma proteína do leite que pode desencadear processos inflamatórios no organismo. A gordura saturada presente em queijos amarelos, como cheddar, gouda e parmesão, está diretamente ligada ao aumento dos níveis de colesterol LDL ruim no sangue, o que contribui para um estado constante de inflamação. Esse ambiente inflamatório pode estimular o crescimento descontrolado de células na próstata, aumentando significativamente o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Além disso, o excesso de gordura saturada pode interferir na regulação dos níveis de testosterona e de hidrotestosterona, hormônios que, em níveis elevados, estimulam o crescimento de células prostáticas, tanto benignas quanto malignas. Outro problema dos queijos amarelos está nos hormônios e antibióticos utilizados na criação dos animais que produzem o leite. Resíduos desses compostos podem permanecer nos derivados do leite,
e, ao serem ingeridos, provocam um desequilíbrio hormonal no organismo. Esse desequilíbrio pode resultar em uma elevação dos níveis de estrogênio e uma queda na produção natural de testosterona, o que favorece o crescimento de células anormais na próstata e aumenta o risco de desenvolvimento de tumores. Além disso, o processo de envelhecimento e fermentação dos queijos amarelos leva à formação de compostos inflamatórios e toxinas que sobrecarregam o sistema imunológico e dificultam a resposta do corpo contra as células anormais. A caseína, principal proteína presente nos queijos amarelos, também é um fator de risco. Estudos indicam que a caseína estimula a produção de fator de crescimento semelhante à insulina, IGF-1, uma substância que promove a multiplicação celular rápida e pode acelerar o desenvolvimento de tumores, inclusive na próstata. O sódio é outro componente crítico dos queijos amarelos. Em uma fatia de queijo cheddar, por exemplo, é possível encontrar mais de 200 miligramas de sódio, o que representa uma sobrecarga para o sistema cardiovascular e contribui para a retenção de líquidos e o aumento da pressão arterial. Esse efeito pode reduzir o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais e para a próstata, dificultando o funcionamento adequado da glândula e favorecendo o surgimento de processos inflamatórios e tumorais. Estudos mostram que homens que consomem produtos lácteos com alto teor de gordura diariamente têm um risco 30% maior de desenvolver câncer de próstata agressivo em comparação com aqueles que consomem esses alimentos de maneira esporádica ou em pequenas quantidades. A combinação de gordura saturada, caseína, hormônios e sódio faz dos queijos amarelos um verdadeiro veneno silencioso para a saúde da próstata. Evitar ou reduzir significativamente o consumo desse tipo de alimento pode ser um passo essencial para proteger a saúde prostática e reduzir o risco de complicações graves a longo prazo. Salsicha. A salsicha é um dos alimentos mais perigosos para a saúde da próstata devido à sua composição altamente processada e ao uso de conservantes químicos que têm ligação direta com o desenvolvimento de câncer. Esse alimento é feito a partir de uma mistura de carnes processadas, como carne de porco, frango e bovina, combinadas com gordura animal, sal, nitritos e nitratos, substâncias usadas para preservar o sabor, a cor e a durabilidade. O problema é que, quando esses compostos químicos entram em contato com o ambiente ácido do estômago, eles formam nitrosaminas, substâncias altamente cancerígenas que são absorvidas pelo corpo e podem atingir diretamente a próstata, desencadeando processos inflamatórios e mutações celulares. Estudos mostram que o consumo regular de carnes processadas, como salsichas, está associado a um aumento significativo no risco de desenvolver câncer de próstata. A presença de gordura saturada e colesterol na salsicha também é alarmante, já que essas substâncias estimulam a produção de hormônios androgênicos, como a testosterona e a dihidrotestosterona, que podem acelerar o crescimento de células prostáticas anormais. Além disso, o excesso de gordura saturada contribui para a inflamação crônica nos tecidos da próstata, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de tumores. Outro fator preocupante é o uso de corantes artificiais, realçadores de sabor e glutamato monossódico, MSG, todos presentes na salsicha. Esses aditivos químicos têm efeito tóxico sobre as células e podem desencadear um processo conhecido como estresse oxidativo, em que os radicais livres atacam e danificam o DNA celular. Esse dano genético é um dos principais fatores que levam à formação de tumores, inclusive na próstata. O sódio em excesso é outro ponto crítico das salsichas. Uma unidade de salsicha pode conter mais de 500 miligramas de sódio, o que sobrecarrega os rins e o sistema cardiovascular, aumentando a pressão arterial e prejudicando o fluxo sanguíneo para a próstata. A má circulação na região prostática compromete o processo natural de renovação celular e pode tornar o tecido prostático mais vulnerável a processos inflamatórios e ao desenvolvimento de células cancerígenas. Além disso, o processo de defumação pelo qual muitas salsichas passam gera a formação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos,
compostos que são conhecidos por sua capacidade de causar mutações no DNA e promover o crescimento de células cancerígenas. Esses compostos tóxicos, aliados ao excesso de gordura saturada e aos conservantes químicos, tornam a salsicha um verdadeiro gatilho para o câncer de próstata e outras doenças graves. Estudos mostram que homens que consomem carnes processadas, como salsichas, mais de 3 vezes por semana têm um risco até 30% maior de desenvolver câncer de próstata agressivo em comparação com aqueles que consomem esse tipo de alimento com menos frequência ou evitam completamente. Reduzir ou eliminar o consumo de salsichas e outras carnes processadas é essencial para proteger a saúde da próstata e prevenir complicações futuras. A combinação de gordura saturada, nitritos, nitratos, sódio e aditivos químicos cria um verdadeiro coquetel tóxico que promove o crescimento descontrolado de células na próstata, aumentando o risco de câncer e outras doenças inflamatórias. Leite integral. O leite integral é um dos alimentos mais controversos quando se trata da saúde da próstata, e o motivo está na sua alta concentração de gorduras saturadas e hormônios naturais presentes no leite de vaca. Embora o leite seja frequentemente promovido como uma fonte rica de cálcio e proteína, o consumo excessivo de leite integral tem sido associado a um risco aumentado de câncer de próstata, especialmente em casos agressivos. Isso acontece porque o leite integral contém estrogênios naturais e fatores de crescimento, que podem estimular o crescimento das células da próstata, tornando-as mais vulneráveis a mutações e ao desenvolvimento de tumores. Estudos mostram que o consumo diário de leite integral pode elevar os níveis de IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, no sangue. O IGF-1 é um hormônio que promove a proliferação celular e impede a morte natural das células, apoptose. Na próstata, níveis elevados de IGF-1 podem estimular o crescimento descontrolado de células prostáticas, aumentando o risco de desenvolvimento de tumores malignos. Além disso, o IGF-1 está diretamente associado ao crescimento de células cancerígenas e à progressão de cânceres já existentes, tornando o consumo de leite integral um fator de risco crítico para a saúde da próstata. Outro ponto preocupante é a alta quantidade de gordura saturada presente no leite integral. A gordura saturada não apenas eleva os níveis de colesterol ruim, LDL, como também aumenta a produção de hormônios androgênicos, como a testosterona e a dihidrotestosterona, que são conhecidos por estimular o crescimento das células prostáticas. Quando há um excesso desses hormônios circulando no organismo, as chances de que células anormais na próstata se multipliquem e evoluam para um quadro cancerígeno aumentam consideravelmente. Além disso, o leite integral contém caseína, uma proteína que, ao ser metabolizada no organismo, gera compostos inflamatórios que podem agravar quadros de hiperplasia prostática benigna, HPB, e aumentar a vulnerabilidade da próstata a processos inflamatórios crônicos. A inflamação crônica é um dos principais fatores que predispõe o tecido prostático ao desenvolvimento de células cancerígenas, tornando o consumo excessivo de leite integral uma ameaça silenciosa para a saúde masculina. Outro fator de risco associado ao leite integral é a presença de resíduos de antibióticos e hormônios sintéticos usados na pecuária para aumentar a produção de leite. Esses compostos químicos podem ter um efeito disruptor endócrino, interferindo no equilíbrio hormonal natural do corpo e contribuindo para o crescimento de células anormais na próstata. Estudos indicam que homens que consomem leite integral regularmente têm um risco até 50% maior de desenvolver câncer de próstata agressivo em comparação com aqueles que consomem leite desnatado ou evitam laticínios. O excesso de cálcio proveniente do leite integral também é um fator que merece atenção. Embora o cálcio seja essencial para a saúde óssea, níveis elevados desse mineral podem suprimir a produção de vitamina D no corpo. A vitamina D é conhecida por sua capacidade de regular o crescimento celular, induzir a apoptose, morte programada, de células anormais. Quando há deficiência de vitamina D devido ao excesso de cálcio, o corpo perde um dos mecanismos naturais de proteção contra o desenvolvimento de tumores na próstata.
Para proteger a saúde da próstata, o ideal é substituir o leite integral por alternativas mais saudáveis, como leite vegetal, como leite de amêndoas, aveia ou coco, que não contém gorduras saturadas e hormônios prejudiciais. Além disso, reduzir o consumo de laticínios integrais em geral pode ajudar a diminuir os níveis de IGF-1 e manter o equilíbrio hormonal, reduzindo significativamente o risco de desenvolver câncer de próstata. Hambúrguer. O hambúrguer é um dos alimentos mais prejudiciais para a saúde da próstata, especialmente devido à combinação de carne processada, gordura saturada e substâncias químicas usadas em seu preparo. Hambúrgueres, principalmente aqueles industrializados ou vendidos em redes de fast food, são carregados de ingredientes que podem estimular o crescimento de células cancerígenas na próstata e aumentar o risco de câncer de próstata agressivo. O primeiro grande problema do hambúrguer está na carne processada. Hambúrgueres são frequentemente preparados com carne moída, que contém aditivos químicos, conservantes, nitratos e nitritos. Essas substâncias, quando submetidas a altas temperaturas durante o processo de cozimento, como na grelha ou fritura, geram compostos altamente cancerígenos, chamados aminas heterocíclicas, e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Essas toxinas danificam o DNA das células da próstata, aumentando a probabilidade de mutações que podem levar ao desenvolvimento de tumores malignos. Além dos compostos tóxicos, o hambúrguer é rico em gordura saturada e gordura trans, que são extremamente prejudiciais para a saúde da próstata. A gordura saturada promove um estado inflamatório crônico no organismo, o que é um fator de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata. Quando há um excesso de gordura saturada na dieta, o corpo também produz mais colesterol LDL, que está diretamente ligado ao aumento dos níveis de testosterona e dihidrotestosterona, DHT, dois hormônios que estimulam o crescimento das células prostáticas, aumentando o risco de hiperplasia prostática benigna, HPB e câncer de próstata. Outro fator preocupante é que o consumo regular de hambúrgueres pode desregular o metabolismo e levar ao aumento da resistência à insulina. Isso cria um ambiente metabólico que favorece o crescimento de células anormais e dificulta o processo natural de apoptose, morte programada de células, permitindo que células defeituosas continuem a se multiplicar na próstata sem controle. Esse processo é um dos mecanismos que contribuem para o desenvolvimento de cânceres mais agressivos. Se você chegou até aqui, agora já sabe que o que você coloca no prato pode ser a diferença entre ter uma próstata saudável ou enfrentar um diagnóstico devastador de câncer. Bacon, queijo amarelo, salsicha, leite integral e hambúrguer podem até parecer alimentos comuns, mas o impacto deles na sua saúde é sério e perigoso. O câncer de próstata é silencioso e muitas vezes os sintomas só aparecem quando a doença já está em estágio avançado. Por isso, a melhor arma que você tem é a prevenção, e ela começa com a sua alimentação. Reduzir ou até eliminar esses alimentos da sua dieta pode salvar sua vida. Agora é com você. Cuide da sua saúde enquanto ainda há tempo. Se você achou esse conteúdo útil, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam dessa informação e inscreva-se no canal para mais dicas sobre como proteger sua saúde e viver com mais qualidade. Sua saúde está em suas mãos. Faça da escolha certa.